Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos dar sequência no vídeo 19, né? Então aqui, na questão 630, né? Kardec faz a seguinte pergunta: Como pode se distinguir o bem do mal, né? Como pode se distinguir o bem do mal? Às vezes as pessoas tecem algum comentário da seguinte forma. Vamos ver se você consegue raciocinar se as pessoas falam assim: bom, o bem é aquele que dá uma cesta básica. O mal é aquele que não dá uma cesta básica. Não deixa de ser, mas vamos lá para você ver na resposta. O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo o que é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Agora, eu não sei se você observou aqui um duplo sentido na resposta. Vou ler novamente. E eu vou mostrar onde é que está o duplo sentido. O bem é tudo que é conforme a lei. A lei é sentido duplo. Entendeu? Por quê? Porque nós sabemos que as leis de Deus é uma coisa. As leis de Deus é uma coisa. A lei é outra coisa. E que as leis do homem, que rege o homem, é outra coisa. Então, olha só. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, para fazer o bem, é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Então, a lei é a base. Quando você infringe a base, você desestrutura todo o edifício. Vamos pensar assim, ó. A lei é o alicerce de um edifício de 20 andares. As leis é o edifício que foi construído sob aquela base. E o que rege o homem, né, são os profissionais que trabalharam ali no edifício. Então, o que é sólido
naquele edifício, o que é sólido é o alicerce. Porque se você infringe, não vem de infringir. Se você infringe as leis, olha só a cachola. Se você infringe as leis de Deus, você automaticamente estará prejudicando aquilo que te sustenta. Você consegue entender assim? Vou voltar. A lei de Deus. A lei. É o alicerce. Os andares significa as leis. Você entendeu? E existem as leis de Deus, as leis do homem, mas que graças a Deus prevalece as leis de Deus e não do homem. Graças a Deus. Mas independente das leis de Deus e da lei do homem, existe a lei de Deus. Você viu só como que é um esmiuçamento com bom senso? Se você prejudica as leis de Deus, é o mesmo que você prejudicando o apartamento qual você vive naquele edifício. Pega uma marreta e começa a quebrar as paredes do teu apartamento, você vê o que vira. Agora, o fato das paredes quebrarem, o fato das paredes se quebrarem, é porque as paredes são imutáveis, são mutáveis, tanto quanto as leis da terra. Porque, de alguma forma, as leis de Deus vivem e estão subjugadas às leis do homem. Mas a lei de Deus não. A lei de Deus é imutável. Ela não depende do homem em momento algum e nunca dependeu. Até porque nós nunca conseguimos infringir a lei, e sim as leis. Porque a lei é Deus e Deus é imutável. Ou melhor, Deus encontra-se além do termo imutável. Ele está além. Isso são termos para nós aqui, você entendeu? Para poder encher bexiga. São termos para encher bexiga. Só serve para isso. Mas que a gente respeita. Então vejam aqui. Como eu disse, como se pode distinguir o bem do mal? Não é a pessoa. Porque um matou alguém que ele é do mal. Não.
ali encontra-se inserida a lei de causa e efeito, ação e reação, por mais que não existe o premeditado, como também o crime não se justifica. Mas, como nós já aprendemos, de que se saímos do caminho que nos leva a Deus, sujeito a tudo nos encontramos de negativo. E se permanecermos no caminho de positivo, nós encontramos. Então, essa pergunta, ela vem com sentido duplo. E a resposta, aliás, não, essa pergunta ela vem com sentido neutro. Mas a resposta já vem com sentido duplo. Vou repetir. O bem é tudo que é conforme a lei. Então, o bem tem que se comparar à lei e não às leis. Agora, o bem não é dar uma cesta básica. O bem não é dar um agasalho. Você entendeu? É também. Mas isto é provisório. Vocês conseguem entender esse item? Que existe o bem eterno, que encontra-se vinculado à lei de Deus, e existe o bem provisório vinculado às leis de Deus. Bens provisórios. Quais são eles? Bens provisórios? Uma cesta básica, um medicamento, um agasalho, uma marmita de sopa, que é muito bem-vindo. Oxe, que isso? Muito bem-vindo. Eu não estou falando mal. A pergunta não está errada nem a resposta. Está tudo certo. Eu estou tentando esmiuçar, tentando mostrar para as pessoas que o bem é por toda eternidade aquilo que sustenta o Espírito através da centelha divina, que um dia nós vamos explicar nos 3 reinos. Esses 3 reinos estão coçando minha garganta, porque eu vou mostrar tanta coisa ali que as pessoas, o conceito é completamente errôneo, vocês nem imaginam. Você entendeu? Então, o bem, ele encontra-se no cerne. Você entendeu? Da lei de Deus. Da lei é uma coisa. Das leis são bens provisórios que você pode praticar. Eu também posso praticar os bens provisórios. Agora, o amor, você entendeu? É o bem que se eleva ao cerne. Ele encontra-se muito além do bem provisório, porque é a centelha de Deus
que nos impulsiona por toda a eternidade. Por isso nós temos que separar uma coisa da outra. Porque o bem as leis, né, é provisória. Agora, o mal também ele é provisório. Por você ver como que são as coisas. O bem possui alicerce na questão da lei do amor. O mesmo não pode se dizer com relação ao mal. Porque o mal é o amor que se deturpou no período em que regia as leis. E como as leis não são eternas tanto quanto a lei, o mal também não é eterno. Aí você vai me dizer assim, Luiz, as leis de Deus não são eternas, tanto quanto Deus não, mas que elas detêm um período maior que o mal, elas detêm. Porque um dia tudo se unifica na lei, inclusive o mal, que é o amor que se equivocou, deixará de existir. Deixará de existir. Gente, ninguém consegue viver como um monstro por toda a eternidade. Um dia ele se curva perante os pés de nosso Senhor Jesus Cristo, aos pés de Deus. Mas dizendo, como eu estou dizendo, que as leis não são eternas tanto quanto Deus, não são eternas quanto a lei, melhor assim. Você pode tecer alguns pensamentos contrários a o que encontra nessa cachola aqui agora. Mas eu não me preocupo com o que as pessoas pensam. Você entendeu? Eu não me preocupo. Porque eu entendo que cada um encontra-se num nível de evolução. E o que para você hoje é difícil entender como leis que se unifica na lei de Deus, o que para você hoje é difícil, quando você evoluir, você vai entender de uma forma maravilhosa. Como o mal, né? Olha só para você ver.
Questão de 631. Outra pergunta. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Olha só para você ver. É uma pegadinha. Por que é uma pegadinha? Porque ao mesmo tempo Kardec não está associando ao bem e o mal que existe aqui na Terra, e sim o bem e o mal cósmico universal. É algo divino que nós ainda não temos condições de visualizar, a não ser só contemplar o que existe aqui na Terra. Resposta: sim, quando Deus crê, sim, quando crê em Deus e o quer saber, Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Só que Deus, nós temos que entender uma questão aqui. Eita! É aqui que a cobra fuma. Eu vou ler novamente e vou esperar que você me diga. Resposta: sim, quando crê em Deus e o quer saber, Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Primeira coisa, sim, quando crê em Deus. Outra questão, Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Ué, Deus nos deu a inteligência ou o espírito que a conquistou? Até porque aqui não passa gato por lebre. Até porque a doutrina dos espíritos nos ensina. Me prove o contrário. Que Deus nos criou simples e ignorantes, mas propensos. Nós fomos criados sem, como se diz, virtudes nenhuma. Nós não detínhamos nada. Nós não éramos detentores de nada, a não ser propensos a seguir um caminho ou outro. Então, sim, quando crê em Deus. Aqui tem uma pegadinha. Aqui tem uma pegadinha que eu vou deixar para o próximo vídeo para continuar essa questão.